Bom dia, turma 2001. Na data de hoje aí, 28 de abril de 2020. Estamos dando continuidade, né? Estamos entrando aí novamente com a questão ambiental, tá? A morada humana e os dilemas ambientais. Nós estamos vendo aí, né, alguns problemas do meio ambiente, uns causados pelo homem, pela natureza, né, mas sempre com interferência humana. Vamos ver sobre a terra, né, que é a nossa morada, que é a extensão da nossa casa, é a nossa vida. Assim, requer cuidados, e para isso é preciso conhecê-la, saber suas potencialidades e seus limites. Cuidar da nossa casa é cuidar de nós mesmos e das próximas gerações, né? Então, nós temos que repensar nesse assunto aí. Afirmar que a Terra é a nossa morada sugere que a consideremos como algo mais do que apenas um planeta, um palco no qual se desenrola a vida. A palavra morada se refere à nossa casa, lugar de aconchego, segurança, proteção, intimidade e acolhimento, né? Então, nós precisamos ter os cuidados em relação à nossa casa, à nossa morada, né? Qual a parcela de responsabilidade do mundo nisso? A questão ambiental, ela demanda de consciência, atitude e modo de vida, tá? A consciência, que é o modo de pensar, a atitude, que é o modo de agir, e o modo de viver dentro dessa nossa casa, né? Que é o nosso planeta. Então, nós temos que rever o nosso modo de pensar, nossa consciência, né? O nosso modo de agir, como que nós estamos agindo, as atitudes e o modo de viver, como nós estamos vivendo. Modo de pensar, agir e viver da sociedade moderna. Modelo de desenvolvimento insustentável. Insustentabilidade. Estilo de vida consumista. Nós vivemos, né, nesse estilo de vida consumista, em relação a alimentos, em relação a celular, em relação a tudo que nós temos, né? O nosso estilo de vida, ele é consumista. Ampliação exponencial da produção, modelo degradador, exploração desenfreada com esgotamento dos recursos naturais. Essa exploração, nós sabemos que ela vem em grande escala, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Mas no Brasil nós temos observado isso através das notícias, das mídias, né? Essa exploração desenfreada aí desses recursos, né? Divisão internacional do trabalho sustentada pela distribuição desigual da riqueza. Os dilemas ambientais são vários, né? As preocupações com o meio ambiente surgem de maneira sistematizada em escala global a partir da década de 1970. Então, a partir de 1970, começa, né, um processo aí, de preocupação com a questão ambiental. Claro, o problema já vinha anteriormente, mas agora passa a haver uma preocupação maior, né, em relação ao meio ambiente, a partir da década de 1970. Desenvolvimento sustentável, dentro dos aspectos econômicos, aspectos ecológicos e os aspectos sociais. As perspectivas. Conferências ambientais. O que são essas conferências ambientais?
São encontros, né, promovidos pela ONU, a fim de se debater e apresentar propostas para combate aos problemas ambientais do globo. Principais conferências. Conferências das Nações Unidas. Essas conferências, elas têm importâncias mundialmente, tá? Elas podem estar ocorrendo num determinado lugar, mas ela tem uma importância mundial, porque o assunto é o globo, nosso planeta, nossa casa, né? Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em 1972, na Suécia. Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em 1982, no Quênia. A Eco 92, no Brasil, em 1992. A Rio+20, na África do Sul, em 2002. Convenções e protocolos. São documentos aprovados nas conferências globais que regulam a ação dos países que as adotam. Então, essas convenções e protocolos, elas são documentos que foram aprovados nas conferências que vimos anteriormente, né? Que regulam a ação dos países que adotam. E aí nós temos umas atividades para vocês que elas estão tanto dentro dessa aula, como também nós encontramos nas páginas do livro, do nosso livro, tá? Nosso livro texto, nas páginas 303, 304, 305, 306, 307 e 308. Lembrando que você pode encontrar essas questões, responder também aqui no próprio vídeo, tá? E vocês podem também ler o capítulo todo lá para dar uma ideia melhor para vocês de tudo, um entendimento melhor, tá ok? Que nós já estamos nele, né, há 2 aulas. Então, na década de 1990, diversas manifestações ganharam visibilidade e força política. Cite 2 delas. 2. Movimentos ambientalistas. Nesse contexto, surgiram organizações ambientais de cunho governamental, intergovernamental e não governamental, que são as ONGs. Explique cada um deles, tá? 3. Em 1999, foi criada ainda a Organização da Sociedade Civil de Interesses Públicos, formada por pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos e com objetivos sociais. É possível classificar esses movimentos em 2 macrovertentes. Quais são elas? 4. Defina: conservacionistas, preservacionistas. Então, observa que a número 3 e a número 4, elas estão ligadas, né? Às vezes, a própria pergunta responde à questão anterior, né? Então, nós vamos no livro, nessas páginas, tá? Para responder as questões, ou mesmo aqui no vídeo, tá ok?